galera! Estou aqui para fazer a correção da prova de língua portuguesa da UF que me pediram. Vamos começar? Na prova da UF, houve um texto chamado, com o título, Brasileiro Coordenador de Bancos de Leite Materno ganha prêmio da OMS. Vamos fazer a leitura desse texto, vamos fazer a interpretação do título desse texto. Há 35 anos, João Gridio decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Não foi fácil, mas hoje são 224 unidades espalhadas pelo Brasil. Primeira coisa, antes de começar a fazer a leitura do texto, vocês têm que ter a ciência de que o título diz muita coisa. De que o título vai falar muita coisa para você. Vamos analisar o título primeiramente, antes de fazer a interpretação do texto? Brasileiro coordenador de bancos de leite materno ganha prêmio da OMS. Há 35 anos, João Aprídio, decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Não foi fácil, mas hoje são 224 unidades espalhadas pelo Brasil. O que é de importante aí que você vai anotar, que você vai sublinhar na sua prova? Brasileiro, banco de leite materno, o que temos de mais importante nesse título e subtítulo. João Aprígio, pesquisador da Fiocruz. Vamos voltar ao texto? Vamos fazer a leitura do texto? A Organização Mundial de Saúde concedeu a um brasileiro um dos prêmios mais importantes da área. O pesquisador da Fiocruz coordena uma rede global de bancos de leite materno. A Laís e o Fábio são os pais de um bebezinho. O Daniel precisa de cuidados especiais na UTI, mas a família sabe que está recebendo o melhor remédio do mundo. Acho que é amor. Eu acho que o leite materno tem tudo que o bebê precisa, diz Laís. Enquanto Laís não consegue amamentar o filho dela, o filho dela bebe leite de quem se dispõe a doar. Mulheres como a Janaína, mãe de leite, nossa, tem muito filho por aí então. Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz no Rio. Há 35 anos decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Era caro demais importar máquinas, embalagens, mas os cientistas brasileiros deram um jeito de baratear os custos. Não fazia diferença estatística significativa se usasse a embalagem padronizada, importada, ou os frascos de café solúvel e de maionese, que são recicláveis, lavados e higienizados de forma segura. A ideia multiplicou-se, são 124 bancos agora de leite espalhados pelo Brasil. Bebês que precisam de leite materno, mães dispostas a doar e mulheres em busca de orientações sobre como amamentar se unem nessa imensa rede, que já chamou a atenção de outros países. O modelo brasileiro dos bancos de leite virou inspiração para o mundo. O Brasil passou a coordenar uma rede global de bancos de leite, que já reúne 31 países. A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil foi reconhecida pela Organização da Saúde em maio. Em maio, ele vai receber o prêmio Dr. Len John Walker, em homenagem a cientistas que se destacaram na área de saúde pública. Repare a fonte, Preste atenção na fonte. É uma notícia de jornal que saiu no Globo. Isso diz muito, a fonte diz muita coisa, porque a fonte te diz qual foi o gênero textual usado, que é a notícia, e vai estar escrito lá na primeira questão. Agora, a banca disse, através da primeira questão, que é o gênero textual notícia, mesmo se não tivesse dito, você teria que saber identificar, saber analisar, saber interpretar. O que é uma notícia? Texto informativo sobre um tema ou acontecimento veiculado pelos principais meios de comunicação. Quais são uma das características
né, que envolve a notícia que nós vimos nesse texto. Texto em terceira pessoa, linguagem clara, título e subtítulo são uma das características que estão inseridas na notícia e estavam nesse texto. Qual é o próximo passo que tem que haver aí na hora de você fazer a sua prova? Separar por parágrafos e tentar identificar a ideia central de cada parágrafo. Vai ser isso que vai fazer com que você consiga fazer a questão 1 de forma tranquila. O que ele quis dizer com o primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo estava falando sobre o pesquisador e sobre o banco de leite. O que ele diz? Qual a ideia central do segundo parágrafo? Apresentar a importância do banco de leite, tanto que ele trazia a citação do pai e da mãe, né? Principalmente da Laís, a mãe do filho lá, que precisava do leite humano. Terceiro parágrafo. O início do trabalho de João, né? Para fazer dar aquela ideia de história, né? De biografia. Quarto parágrafo. Mostrar o trabalho reconhecido através de prêmio. Até porque no terceiro parágrafo fala que ele passou dificuldade, que ele precisou usar utensílios recicláveis, porque não conseguia custear todos os custos. E o quarto parágrafo vem mostrar o reconhecimento disso através de prêmio. Vamos para a questão número 1. A ideia principal da notícia em destaque pode ser resumida na seguinte frase extraída do texto. Temos aí 5 opções. Todas as 5 opções te dão umas linhas. Então, você, fazendo isso, a separação dos parágrafos, vendo a ideia principal, a ideia central, você viu aqui comigo que a ideia central de reconhecimento está no quarto parágrafo. E o quarto parágrafo pertence à linha 41 e à linha 44. Só tinha essa opção na questão, tá? Em maio ele vai receber o prêmio Doctor. Isso é o principal, esse é o destaque principal da notícia, tá? Vamos à questão 2. A questão 2, ela é muito extensa, o assunto é muito extenso, então vou explicar somente a questão realmente, mas o assunto é orações coordenadas, então é um assunto um pouquinho extenso, não dá para falar num vídeo assim rápido como esse. Não foi fácil, mas hoje são 224 unidades espalhadas pelo Brasil. Esse mais, ele é uma conjunção com ideia de oposição. Você pode substituir porém, também tem a mesma ideia. Na letra A, e ele pergunta, a opção em que a alteração do enunciado mantém o sentido original. A letra A, ela não é uma ideia de oposição, por conseguinte, não é uma ideia de oposição. A letra B, contanto que não é uma ideia de oposição. A letra C é uma conjunção concessiva. D, à medida que é uma conjunção proporcional com ideia de proporção. A E com a ideia de causal. E a C é concessiva. Mas, professor, então não tem nenhuma conjunção opositiva aí. Não tem nenhuma conjunção com ideia de oposição. Olha, a concessão é o ato de doar, é o ato de permitir algo. E toda a conjunção concessiva, ela tem uma leve ideia de oposição. Embora não tenha sido fácil, hoje são 224 unidades espalhadas pelo Brasil. Tem uma leve ideia de oposição, então, portanto, a resposta C de casa. Repito, um assunto que dá para estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, fazer mais exercícios sobre isso. A questão 3 é uma questão simples, mas você tem que ter um conhecimento do verbo, a regência do verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, só poderia ser a questão E, porque é a única que tem uma preposição de aí, tá? Na letra A, você tem o qual, na letra B você tem no qual, na letra C você tem onde, na letra D você tem cujo, então só sobrou a letra E de escola, que tem aí a preposição de. 4. No enunciado, mulheres como a Janaína, o conectivo sublinhado veicula a ideia de comparação. Muito simples, não tem nem muito o que abordar nessa questão. Ela compara a Janaína com as outras mulheres.
tá? Que é a Janaína que faz aí a doação de leite materno. A questão 5, você vai conseguir fazer se você tiver uma ideia de que seja anáfora e catáfora. Eu falo sobre isso no Instagram tem um videozinho lá sobre isso, mas vou repetir aqui. Anáfora é tudo aquilo que retorna ao que já foi dito. Comprei bolsas e sapatos. Essas coisas foram caras. Essas coisas retornam as coisas que foram compradas, que são bolsas e sapatos. Então, essas coisas é um termo anafórico. Catáfora se refere ao que vai ser dito. Então, bolsas e sapatos aí apareceu somente depois do pronome isto. Então, ele é um termo catafórico. É essa noção que você tem que ter para fazer a questão 5. Vamos lá? A opção em que o elemento destacado indica a introdução de um novo referente, isto é, não pode ser considerado anafórico, ou seja, ele tem que ser catafórico. Ligado a Fiocruz, se remeteu a João, do que está lá no texto. Se você voltar no texto, você vai conseguir perceber isso. Então, não seria a letra A. A B, o que está sublinhado é um aposto. Todo aposto faz uma referência ao termo que foi anterior, porque ele explica quem foi João. Letra D, essa é um pronome anafórico, que se refere ao que foi dito anteriormente. O onde é um pronome relativo, ele tem exatamente essa função, remeter ao que foi dito anteriormente, sendo que o onde é sempre ligado a um lugar fixo. Então, só sobrou a letra B. Uma rede de bancos de leite humano. Se você voltar no texto, você vai perceber isso bem claro. E o termo o catafórico é a rede. Uma rede de bancos. E a rede não foi mencionada antes, foi mencionada depois, e por isso é um termo catafórico. A questão 6, A questão 6, você tem que entender um pouco, ter uma noção de derivação regressiva. O que é uma derivação regressiva? É um processo de redução da palavra primitiva e sua principal característica é a perda do R. Então, foi o que ocorreu nessa questão. O troca vem do verbo trocar. Ele perdeu o R e ficou troca. E é exatamente essa a questão. Em onde essa troca fosse possível, o vocábulo sublinhado foi formado pelo processo de derivação regressiva, muito fácil, moleza. A 7 é muito fácil, você só tem que ter uma noção do que é o verbo haver, né? O verbo haver, ele é um verbo impessoal, ou seja, ele não há sujeito, não tem sujeito. Toda vez que você tem o verbo ou no sentido de existir ou o verbo no sentido de tempo decorrido, você tem um verbo impessoal. Questão 8. A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Reescrita na voz ativa, a oração do verbo reconhecer terá a seguinte redação. Isso aí você só tem que ter uma noção mesmo que voz ativa. Voz ativa é aquele que o sujeito pratica a ação, então você só mudaria o verbo e fica exatamente como a C é. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a dedicação do pesquisador brasileiro. Por quê? Quem praticou a ação? A Organização Mundial, com seu reconhecimento. Questão 9. A questão 9, apesar de ter um texto aí grande sobre Graciliano Ramos, não exigia muito do conhecimento do texto, apenas de figuras de linguagem. Ele pedia nessa questão que do fragmento em tela, percebe-se a grafia de outros tempos e, para além disso, uma linguagem que foge da objetividade, da formalidade comuns a textos comuns, como se comprova com aonde que tinha essa determinada figura de linguagem nesse determinado trecho. O pleonasmo, ele é uma redundância de ideias, né? Subir para cima, descer para baixo, elo de ligação. Então, isso não ocorre na letra A, então não seria a letra A. B, paráfrase, não ocorre uma paráfrase aí. C, paradoxo, não ocorre até tem uma antítese, um paradoxo não tem. Que são ideias contrárias que se igualam, né? que deixam, que são absurdas, né? Como, por exemplo, liberdade escrava. Desde dado, temos uma metáfora, então achamos a
a questão que estão pedindo. E a letra E não tem metonímia. Metáforo tem uma comparação aí na letra D, porque ele compara a resistência com o algodão e faz uma comparação bem sutil. Então, aí você só tinha que ter um conhecimento de figuras de linguagem. Questão 10, conhecimento de acentuação gráfica de acordo com o novo acordo ortográfico, mas uma questão bem tranquila, apesar disso. Você só tinha que saber o que é monossílaba, uma paroxítono, uma monossílaba. Letra A, ela é acentuada para identificar o vogal aberto e o vogal fechado. A letra C, uma monossílaba, a letra D, uma proparoxítona, a letra E, uma voxítona, só sobrou B de bola. Questão 11. A forma verbal sublinhada em pensavam uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor. Concorda com o sujeito sim, pois, uns. Porque se você inverter a oração, você consegue ter isso assim, mais bem visualizado. Uns pensavam que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor. Portanto, uma questão bem tranquila, bem fácil. A questão 12, a partir da questão 12, exigia que o candidato tivesse apenas uma ideia do que é um ofício, do gênero textual. O ofício nem exigia muita coisa do texto, na verdade. Ofício, o que é? Uma correspondência entre autoridades que têm o mesmo cargo ou função. E quais são as principais características de um ofício aí? Tem assinatura, tem um vocativo, passa uma ideia. Então, vamos para a questão 12. O ofício em questão tem o objetivo: A. Comunicar que não haverá contratação de docente. Não é isso que ele fala no parágrafo 2. B. Enfatizar que a autorização para provimento de cargos de docente, termos administrativos, está condicionada à programação e publicação de lei orgânica. É exatamente o que está no parágrafo 2, então era só uma questão de compreensão de texto mesmo, só dar uma lida no texto e conseguir aí perceber. 13, ele pergunta onde está o desenvolvimento do texto. Então, o ofício ele é caracterizado como o local, a data, o vocativo e a informação, que chama de corpo do texto. Então, concentra-se em toda a informação no parágrafo 2 e no parágrafo 3, que é o desenvolvimento. E o último, a conclusão, fechamento, assinatura e tudo mais. 14, vamos ver se eu vou conseguir ler, porque eu deixei bem pequeno. Cumprimos. Ih, gente, deixei muito pequena. Deixa eu aproximar aqui para eu conseguir ler. Cumprimos cordialmente. Foi uma questão, é correto afirmar que nosso fragmento do texto é uma questão que retoma ao vocativo do ofício. O que é o vocativo? O chamamento. E se você for voltar no texto do ofício, ele remete exatamente ao chamamento que veio anteriormente. É o que vem antes do texto. Eu vou até voltar nele aqui para mostrar mais claramente. Atenciosamente. No primeiro, senhores dirigentes, cumprimentamos cordialmente. Esse cumprimentamos, ele remete ao vocativo que veio antes, senhores dirigentes, ele é o vocativo. Então, a questão 13 só poderia ser letra C, de casa, e a questão 14 só poderia ser C, de casa, e a questão 15 é sobre vírgula, e só tem a opção aí de por ser uma oração concessiva, né? Embora é concessiva, uma conjunção concessiva, toda a oração aí foi concessiva e por esse motivo exigiu-se a exigência, teve a exigência da vírgula. Vírgula também é um assunto bem extenso, não dá para trabalhar rapidamente no vídeo, mas pode ser que mais para frente eu faça um vídeo sobre vírgula para vocês. E você, poxa, professora, chegamos ao fim da parte de língua portuguesa. Poxa, professora, errei uma questão, errei duas, eu não consigo aprender língua portuguesa. Língua portuguesa é muito difícil, nada disso. Nada disso. Super tranquilo, você só tem que se dedicar um pouco mais
em alguns assuntos. Então, vou fechar esse vídeo dizendo para vocês quais foram os assuntos de cada questão, para que você possa se dedicar em cada questão que você errou. A primeira, o que foi trabalhado na primeira? Interpretação e compreensão de texto. O que foi trabalhado na segunda? Orações coordenadas. O que foi trabalhado na terceira? Regência verbal. Na quarta, relação de sentido da conjunção como. Na quinta, anáfora e catáfora. Anáfora e catáfora, eu tenho um vídeo no Instagram, corre lá, @RanhelCorrecões. 6, derivação regressiva. A 7, verbo haver. A 8, vozes verbais. A 9, figuras de linguagem. A 10, acentuação gráfica. A 11, concordância verbal. A 12, interpretação do gênero textual ofício. A 13 e 14 também. E a 15, vírgula. É só se dedicar um pouco mais, que eu tenho certeza que vocês conseguem. São super capazes. Gostaram do vídeo? Então, curta, compartilhe, comente, me ajude que eu quero chegar aí aos 1000 inscritos. E é isso, gente. Até a próxima!